Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você existe? Eu existo? Levando em conta a nossa visão humana sobre o universo? Sim. Bem como levando em conta a frase do Descartes: penso, logo existo. Batman, Homem-Aranha, Goku, Superman, eles existem? Bom, se a pergunta se referir no quesito conceito ou algo criado, existem. Porém, se a pergunta for no sentido caso eles sejam sencientes, diria que a resposta seria sim e não. Bom, esses podem ser apenas personagens fictícios para nós, e de fato são. Porém, pense que cada um deles tem décadas de existência. O Batman tem 80, o Superman tem 80, o Goku tem 30 por aí, o Homem-Aranha tem 60, 70. Então, eles são mais velhos que eu, por exemplo, que a maior parte das pessoas que acompanham o canal, e que a geração atual toda, no geral. E não só isso, as pessoas conhecem mais eles do que, de novo, eu ou você que está vendo isso, as pessoas que você conhece. Então, muita gente sabe muito mais sobre a vida do Peter Parker, a vida do Bruce Wayne, do que sobre a vida do fulano ou do ciclano. Isso não quer dizer que eles existam de forma senciente, mas mostra que eles são estabelecidos e estão no nosso imaginário. Se alguém chegar e te perguntar o que é Gotham, a maioria esmagadora das pessoas vai saber, porque Gotham, apesar de não existir exatamente no nosso mundo, ela está na cabeça. A gente sabe como é Gotham, não sabe exatamente onde é, apesar de saber que é nos Estados Unidos, mas sabe o jeito que ela é, sabe que Gotham é uma cidade problemática e que o Batman tem dificuldade para conseguir parar aquilo. A gente sabe como é Metrópolis. Então, tenta imaginar na sua cabeça aí, nesse momento, Gotham. Dá para imaginar, você consegue saber que Gotham tá lá, que o Bruce Wayne tá fazendo alguma coisa. E, bom, entra na nossa cabeça. Às vezes mais do que cidades que existem mesmo. Por exemplo, se alguém te perguntar de alguma cidade, de algum estado que você não conhece bem, muito provavelmente você não vai saber o que tem lá, exceto por estereótipos do estado, já que todo estado tem. Agora, em termos de ser senciente, eu diria que quando se é escrito apenas por um escritor, isso considerando dos personagens que eu citei, o Goku, já que durante o mangá original foi o Toriyama que fez, ele tem a personalidade dada pelo autor. É um tanto quanto limitante, porém ainda há. Limitante não da escrita ser ruim ou coisa assim, limitante por ser uma pessoa. Então você tem lá a personalidade do Goku, e bom, apesar de ser algo todo escrito, ele pensa, ele raciocina, ele toma as próprias decisões. Agora, se você pegar personagens de quadrinho que passam por inúmeros escritores de HQ, ele vai ter uma personalidade que muitas vezes muda e desmuda, é complexa, é rasa, é diferente. É como se fosse um monte de versões da mesma pessoa. Não é como se fosse, na verdade. E isso faz com que ele meio que seja quase que um personagem senciente mesmo. Ainda mais os que quebram a quarta parede. Porque esses personagens, eles são usados intencionalmente pelos autores para mostrar que ali dentro daquele universo pode haver a descoberta sobre o nosso universo aqui fora. De forma que quando o Deadpool, por exemplo, para em alguma HQ e fala com o leitor, os outros personagens
eles não sabem o que está acontecendo. E se a gente deixar um pouco esses personagens de lado e lembrar dos personagens figurantes que ninguém conhece, é como se eles estivessem vivendo a própria vida, dia após dia, e com eles é tudo normal. São pessoas que existem, mas que ninguém liga muito, eles têm uma vida comum. Levando em conta esse conceito e aplicando no nosso mundo, talvez fosse plenamente possível de sermos esses figurantes, de que nosso mundo fosse uma história criada, que alguém que está escrevendo toda a bagunça de 2020, por exemplo. Mas no geral é isso. A fina camada entre a ficção e a realidade está na proximidade entre ambas. Conseguimos imaginar histórias, conseguimos pensar, quando conhecemos bem o universo, imaginar o que está acontecendo nele, seja em Gotham, em Metrópolis, na Cidade do Oeste, seja lá em uma galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Da mesma forma que, pegando obras mais realistas, é plenamente possível imaginar certas histórias acontecendo de verdade. Por exemplo, O Abutre, o filme com Jake Gyllenhaal, ou então Joker, talvez. Se não Joker, Taxi Driver. Esses tipos de filmes que são pautados numa coisa mais real. Não só filmes, como mangás, animes e por aí vai. Então, são praticamente como outras dimensões, várias, porém criadas por pessoas aqui que vivem no mesmo estado, dimensão, universo que a gente, e ainda assim é possível crer que dentro do que está estabelecido, quando imaginamos na nossa cabeça o que possa estar acontecendo agora, por exemplo, imaginar o dia a dia de Hogwarts no momento, ou o que o Harry Potter está fazendo depois do final da série de livros, filmes, imaginar o que tal personagem que a gente conheceu, como ele está agora, isso talvez se encaixe no pensar, logo existir. Não necessariamente do personagem, mesmo que todos os personagens de certa forma pensem, apesar de serem manipulados por outra pessoa, e não dá para saber se isso impediria o conceito de pensar, pois nós mesmos podemos passar por isso, mas enfim, é, a fina camada entre a ficção e a realidade passa muito por essa visão, esse jeito de encarar esses universos, esses personagens, essas ideias. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu não tenha me perdido no que eu estava falando. Espero que tenham gostado e até a próxima.